bem Game of Thrones, porque assim, eu julguei logo pelo título. Eu falei, é livro de dragão, então eu vou gostar. Porque eu gosto muito de literatura medieval, com dragões, criaturas místicas, que é um estilo Game of Thrones. Só que como é o último rei dragão, é tipo uma Daenerys Targaryen homem. Me ferrei, amigos e amigas. Estevão Ferreira. É o seguinte, esse livro, ele é um romance clichê, ele é básico, você não precisa, assim, pensar muito para ver como que... Assim, você não precisa pensar muito para ler ele não exige muito, assim, ele é um romance clichê básico. Que é o quê? A nossa personagem, ela vive numa vila bem pobre, assim, de carvão, se não me engano, e chega a mensagem de que o Rei Dragão está selecionando garotas para ser a futura esposa. Essa gente inventa cada coisa. Porque o que? Ele acabou de ficar viúvo e ele precisa de um herdeiro para o seu legado, para o seu reino. Porque ele não é a Daenerys Targaryen, homem. Ele não tem nada a ver com ela. Ele é totalmente diferente. No meio de todo esse caos, a gente descobre que a nossa protagonista, ela é uma caçadora, a provedora da família, tipo, que sem ela, a família dela estaria realmente passando fome. Então, vemos que a família realmente depende dela, tipo, que se não tiver ela, a família morre de fome. E o que... Gente, são 5h23 da manhã e... 5h23. E eu tô gravando assim de lado porque meu celular tá carregando e eu vou ter que gravar assim de lado. E eu estou lendo O Último Rei Dragão. E logo nas primeiras páginas eu já percebi que a personagem é uma Katniss. Eu já peguei de crer. Ela é uma Katniss. Por quê? Ela é a mesma estética da Katniss. É caçadora, vive na pobreza e tem uma irmã, mora ela, a irmã, a mãe e o pai morreu. É a estética da Katniss. Acontece. Ela vai ser uma das selecionadas para ser a futura esposa desse último rei. Ela é uma das selecionadas. Ela pode ser uma das escolhidas e é uma das 100 selecionadas. Só que a nossa protagonista não quer se casar com o Rei Dragão. Ela fica falando o livro inteiro que ela não quer se tornar, que ela não quer ser a selecionada. E isso vai ser uma coisa constante dela. Ela quer ser da parte da guarda real. E se ela não for da parte da guarda real, ela quer sim se casar com um dos rapazes da sua vila, que é uma que ela nutre sentimentos, que ela fala com todo amor e carinho, com todo o coração. Gosta de um boy chamado Nathaniel. O Nathaniel, ele é perfeito, segundo ela. Ele é. Ela deseja. Eu mal comecei o livro e ela escreve assim: eu desejava Nathaniel. Aí tem uma outra parte que ela fala assim: ele tinha um emprego importante na aldeia e era um dos únicos rapazes da cidade que não parecia se sentir ameaçado pelas minhas caçadas com os outros homens da região. Gente, sabe quem era assim, perfeito? Era o Gale dos Jogos Vorazes. Gente, eu não quero comparar personagem, eu não quero. Mas quando é muito perfeito aos olhos da personagem principal, tende a ser suspeito. Ela tá descrevendo ele com muito amor. Ele é muito perfeito e é suspeito, porque ele é muito perfeito. Ela descreve ele como um homem perfeito. E isso me deixa com um leve receio, porque eu mal comecei o livro e ela já tá morrendo de amores por ele. Ela quer se casar com ele e ele quer se casar com ela. Não sei
Não descobri ainda. Mas ela tá falando que ela quer casar com ele. Só que não é bem o que acontece, né? Eu já estava de saco cheio deste personagem. Um ódio mortal dele sendo citado não me cabe. Nossa, que ódio. E ela só tá pensando no Nathaniel, no dia de maio, que é o dia que eles casam aqui, que não é spoiler, tá logo no começo. E ela só tá preocupada com isso, mas o negócio tá bruto. É acarretar que ela não vai ficar com esse rapaz e vai ser uma das 100 selecionadas. Até aí, tudo bem. Ela se assemelha muito com a Katniss. Eu, quando tava lendo, ela parecia muito com a Katniss. Eu tava vendo a Katniss, verdinha aqui da época medieval. Era isso que eu tava vendo. Da Era dos Dragões. Era isso que eu tava vendo. E eu achei isso muito, assim, um pouco divertido, porque ela às vezes é irônica no livro. Ela não tem vergonha de hablar mesmo. Tipo, ela fala, eu não gosto de você, eu não vou me casar com você. E nesse meio tempo, ela acaba criando uma relação de amizade com o Rei Dragão. Porque o quê? O Rei Dragão, ele é irônico. E ela responde na mesma ironia que ele. O que acarreta em situações levemente engraçadas que eu, particularmente, quando estava lendo, eu acabava rindo. Porque você não tá esperando, tipo, ele falar uma coisa, ela rebater no mesmo nível. E ela rebate, tipo... E a gente fala assim, menina, e tipo, é exatamente o que ele gosta. Acho engraçado que a personagem que eu estou lendo, ela tá muito assim, prós e contras quando ela chegou na Cidade do Rei. Só que os contras dela meio que a favores do povo, porque ele assim, é o que a falecida rainha faria. Aí cai o queixo da gata, assim, como assim é o que a rainha faria? Exatamente o que ele gosta. Tipo, ele quer alguém com a ironia do mesmo nível que ela. E ela vai no embalo dele, tipo, eles acabam criando um laço de amizade aí. Só que vai acontecer coisa que vai acarretar nessa amizade que os dois estavam criando. Eu vi a transformação. Meu Deus, chegou numa parte aqui. O dragão aparece. E eu não pude evitar o grito animalesco de felicidade que me deu. Que eu não tava esperando. O dragão. Se é que vocês estão entendendo. Ai, que tudo! A protagonista, ela acaba descobrindo que ela não é ela não é filha dos pais que ela imaginava ser, que ela tem uma origem da realeza e que ela, na verdade, é adotada. Isso acontece já nas primeiras páginas, tipo, ela descobre que ela não é filha que ela é adotada, sim, e ela acaba descobrindo muito mais coisa, que ela é da nobreza, logo já na metade disso acaba acarretando na relação que ela tem com o Rei Dragão. Tem tudo menos paz. Aquilo é o inferno. E com isso ela vai desenvolver os poderes dela, que é o que? Todo mundo nessa saga tem um pouquinho de poder, só que ela tem muito poder. Já começa a acontecer, aleluia, Ai, surtos. E isso vai acarretar muito com o que vai acontecer com o livro. Só que, conforme eu ia lendo, essa parte me pareceu um pouco rápida demais. Por quê? A autora estava querendo desenvolver o romance dela com o Rei Dragão. Só que, em meio disso, está acontecendo uma guerra. Nessa guerra, tem o inimigo. Só que ela não desenvolveu esse embate com eu achei, né? A minha visão conforme eu tava lendo. E eu vi que ela focou mais na visão da personagem, no interesse amoroso dela com o Rei Dragão, do que realmente está acontecendo no interior. Tipo assim, eu achei assim, super justo, porque a visão da protagonista, ela não tá ciente, ela está ciente com o que ela pode ver assim em volta dela. Eu super entendo, só que assim,
é uma coisa assim que meio que assim precisaria de um outro ponto de visão, tipo um capítulo da visão do rei, assim, para ter um, um, um nicho, assim, para ficar mais cheio o livro. Mas não atrapalha o incômodo meu, assim, que eu tô sendo levemente meio chata, mas isso não atrapalha a leitura, assim. É básico, assim. Eu acho que assim, é porque as pessoas, eu, em particular, estou muito acostumada com a leitura no nicho Game of Thrones, e aí quando eu pego uma leitura romântica nesse nível aqui, onde onde só foca no romance dos protagonistas, eu levo um pouco de choque, porque é o quê? Eu não sou muito acostumada a ler romance, então quando eu pego um romance eu levo aquele choque. Então, de primeira, assim, quem não tem costume de ler romance vai levar um choque de frente, assim. Quem tá acostumado com a leitura de do Crônicas de Gelo e Fogo, assim, não vai levar aquele choque, tipo, olha, por que tá focando só no romance da protagonista com o rei, não tá focando nas batalhas, nos impérios, na versão mais realeza, mais diplomática, assim, não, gente. É um romance adolescente, assim. Eles são jovem adolescente, jovem adolescente, porque assim, ele é bem mais velho do que ela, só que assim, é uma jovem adolescente contando sobre o primeiro amor, então vai ser um romance bem água com açúcar, bem clichêzinho medieval, ou seja, não vai focar principalmente na parte diplomática e na parte de guerreal, assim, vai focar mais no interesse romântico dela. As poucas vezes que ela vai se meter em perigo, ela vai focar no interesse romântico dela. Então, entendo esse lado da história. A escritora foi bem específica aqui. Ela fala aqui na parte biográfica dela que ela escreve personagens com interesses amorosos irresistíveis. E elas são heroínas atrevidas de inúmeros países. E ela vai escrever inteiramente só isso. Minha relação com esse livro é um livro gostoso, é um livro bom de ler, assim. Não incomoda, assim, assim, eu peguei ranço da protagonista, assim, algumas vezes, assim. Você é uma chata. Você é insuportável. Eu não vou mentir. Algumas vezes eu queria muito brigar com ela. Mas vamos combinar, gente. Que bicha chata da porra, hein? Nossa senhora! Mas essa bicha é muito chata, gente. Eu tenho aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas tá anotado algumas vezes que eu fui meio chucra com ela, meio raivosa com ela. Eu escrevia partes raivosas com ela, mas assim... acho que é insuportável, com todo respeito e carinho. Não me incomoda. Não me incomoda. É um livro bom para ler pós uma leitura intensa, assim. É bem ressaquinha literária, assim. Que eu recomendo, assim, para quem gosta de um romance água com açúcar. Eu tava esperando isso. Eu já tava ciente que seria um romance. Mas assim, eu imaginei um universo completamente diferente. E eu acho realmente que é um estilo Game of Thrones. Só que como é o último Rei Dragão, é tipo uma Daenerys Targaryen homem. Eu fiquei raivosa em alguns momentos, descrições. Uma coisa que me deu vontade realmente de desistir de ler o livro foi principalmente as imagens. Gente. Que coisa horrorosa! Se de falar, eu tava lendo aquele livro lá, O Último Rei Dragão, e mano, não teve como trancar aquele livro. Eu realmente não sei se eu continuo, porque eu vi aquela imagem gerada por inteligência artificial e me deu uma leve brochada de ver aquela imagem lá, porque o que eu imaginei foi totalmente diferente.
Tipo, não é por nada, não. Mas conforme... Porque assim, eu imaginei de um jeito, eu até falei sobre quando eu publiquei falando que eu ia ler esse livro. Mas quando eu comecei a ler a descrição do personagem, eu realmente achei que ela estava descrevendo o Ivar de Vikings. A imagem quase me fez desistir de ler. Foi uma leitura de 2 dias? Foi. Mas quando eu vi as imagens, juro pra vocês, não foi de bom agrado. Eu não levei no coração assim, eu fechava os olhos, porque eu realmente fiquei muito irritada com a criação dessas imagens, em que parece que está sendo feita por inteligência artificial, parece que foi feita por inteligência artificial, e isso me incomodou bastante. Não, na minha opinião, não precisava necessariamente colocar esse assunto aqui. Não precisava. O livro seria muito melhor se não precisasse dessas imagens aqui. Se fosse para colocasse nesse estilo. Vou usar como base 2 livros que eu coloquei na minha lista. Uma é o Para Sempre. Ou você coloca a imagem nesse estilo de arte aqui, que é o quê? Uma arte mais animada, assim, onde os personagens estão animados, que cria uma imaginação mais forte. Ou você coloca, que nem aqui, ó, o Manual de Sobrevivência a Vampiros, que os personagens estão desenhados. Diferente do que você encontra nele mesmo, que é o quê? Uma pessoa de verdade. Isso me incomoda para um caramba, que é o quê? Fotos que parecem que fotos assim. Não é um desenho, não é uma animação para a pessoa imaginar. Não, a descrição dele tá do lado, mas eu não preciso de 2 pessoas reais sendo descritas. Não preciso da foto das 2 pessoas do lado. Isso me incomoda. Ou você faz a descrição, a imagem assim, ou você não coloca a imagem. Isso aqui incomoda. Isso aqui, eu não concordo com isso. Eu não gosto disso. Eu, em particular. Não sei você. Talvez você goste. Eu, em particular, acho desnecessário essas fotos num livro que é bom. É um livro bom, que não precisa exatamente, necessariamente dessas fotos. Quer pôr a imagem? Faz que nem essa. Põe a animação na capa. Ou nem faça. Deixa assim e não coloque as imagens ilustrativas dentro. Não precisa. Ou ponha como brinde as fotos. Mas não precisa colocar as imagens dentro. É a única reclamação que eu tenho. Que quando eu vi, me deu vontade de parar com a leitura. É isso. Isso me deu vontade de parar, de desistir de ler. Eu só não desisti porque a escrita dela é muito boa. O jeito dela escrever é muito bom e eu queria ver o que ia acontecer. Porque eu fechei o olho e passei a foto assim. Mas fora isso, o livro é muito bom. Eu vou recomendar sim. Mas por favor, quando você for ler, passa as imagens, fecha o olho e passa a imagem, porque não vale a pena ler pelas imagens. Tirando alguns estresses com a protagonista, esse livro é bom. É bom. Eu fiquei irritada com as imagens, fiquei. Mas isso é de longe, é o meu problema com a escrita. Não sei se você vai levar isso em conta. Eu não levo. Talvez você não leve isso em conta, mas é aquela coisa, pra mim não importa. Então, é aquilo. É uma leitura gostosinha, sim. A descrição do personagem não tem nada a ver do que eu imaginei. Tecnicamente, conforme eu lia, ele é uma outra pessoa. Eu tenho certeza que a autora, quando estava escrevendo esse livro, ela estava assistindo aquele seriado Vikings. E ela viu no Ivar o personagem desse livro. Eu tenho certeza que foi a inspiração dela de escrever o protagonista, foi o Ivar de Vikings. Fora isso, não tem outro personagem que se pareça com ele. Se tiver, eu não conheço, porque ele é muito a descrição do Ivar de Vikings. E eu recomendo muito para quem gosta de livros de dragões, porque
tem um fucking dragão azul, porque uma coisa que vocês têm que aceitar é que dragões azuis são os mais bonitos da literatura. Os dragões azuis são lindos. E tem o dragão, o poder do dragão é azul, assim como ele. Ai, formidável. Formidável, formidável. Absolute Cinema. E é isso. Eu acho que eu encerro por aqui. Um beijo. Vai lá, se você gosta de dragão, vai ler mais uma literatura de dragões. Eu fico por aqui. Tchau!